CPI da Covid, primeiro uma correção, quando a gente comentou a respeito sobre a campanha que o ex-secretário da Comunicação, Fábio Weingarten, no depoimento de ontem, que a gente referiu, a campanha foi que ele negou que a Secretaria da Comunicação tivesse feito uma campanha estimulando, incentivando o uso da hidroxicloroquina ou anunciando esse uso como solução para a Covid-19. E aí foram resgatados, durante a própria sessão, mais de 30 publicações em redes sociais da SECOM com esse propósito. Enquanto o ex-secretário negava, a informação ela era repassada diretamente ali, o que é uma coisa absurda, são registros que estão ali, concretos, objetivo, publicações que foram feitas. Aí houve uma explicação que teria sido feito um disparo por outro órgão do governo de uma campanha que ainda não estava aprovada, estava em estudo. Bom, acredite quem quiser, né? Da mesma forma, com relação àquilo que Fábio Weingarten falou sobre a incompetência do Ministério da Saúde, nas palavras dele, com relação à demora na aquisição de vacinas, que foi gravado pela revista Veja e depois foi negado. Mas, enfim, isso é próprio do meio político haver esses conflitos, haver essas questões da CPI, faz parte do jogo. Infelizmente, alguns procedimentos são mais ou menos éticos ou corretos, mas em meio à disputa política se conta com esse tipo de postura. A CPI da Covid, que hoje houve os representantes da Pfizer, que vão depor sobre aquela negociação frustrada com o governo federal no ano passado, quando 70 milhões de doses da vacina Pfizer-BioNTech deixaram de ser compradas, negociação que só ocorreu no início deste ano, e aí uma previsão total de compra de 100 milhões de doses, mas lá para setembro. Algumas já foram adquiridas e estão em distribuição. Com relação à situação da vacinação dos professores no Rio Grande do Sul, não há sinalização de novidades. O que está permitido é para os municípios que têm doses remanescentes, doses que sobraram do atendimento dos idosos com mais de 60 anos e do público com comorbidades, que podem priorizar os professores agora já em paralelo, ao invés de esperar a finalização do grupo de comorbidades. Caxias do Sul não sinalizou nada nesse sentido. Farroupilha disse que vai vacinar semana que vem, outras cidades da região já estão em processo de vacinação. E, por fim, o novo sistema de distanciamento controlado. Hoje, quinta-feira ou amanhã, no máximo, o governador Eduardo Leite deverá vir a público se manifestar em um pronunciamento sobre as novas regras que vão aí orientar o enfrentamento à pandemia da Covid no Rio Grande do Sul. Na prática, o que tem se sinalizado, essa semana foi uma semana de coleta de sugestões junto a entidades do setor produtivo, a categorias da saúde, comunidade médica, mas na prática o que tem se verificado é meio que uma passagem de bastão do Estado para os municípios. Haverá muito mais autonomia dos municípios para definir os seus regramentos. No sentido de análise, de interpretação, pode-se verificar que Eduardo Leite, pensando também como governador, mas também como pré-candidato a presidente, não quer confrontar aí, especialmente alguns setores da economia, e vem cedendo a essas pressões para uma retomada de atividades econômicas, para aí sim angariar a simpatia desses segmentos sociais e se viabilizar aí como candidato, viabilizar um projeto político. Mas, ao mesmo tempo, isso que é ruim no sistema brasileiro, né? O governante ele tem o plano administrativo, o projeto de governo, enquanto está no cargo, mas também tem um projeto político em paralelo. E a pior coisa nesse sentido é a reeleição, né? Porque aí tudo que o governante faz no primeiro mandato é para garantir o segundo. Então, tudo não, né? Mas acaba tendo sim esse propósito como pano de fundo, porque a primeira coisa que ocorre após uma eleição no meio político é quem se elegeu ou quem não se elegeu mirar na próxima eleição. Então, com relação ao sistema de distanciamento, deverá ser extinto o sistema de bandeiras e, na prática,
não haverá tantas restrições de horários ou proibição de atividades como houve no primeiro modelo. A ideia também é haver menos protocolos, né, menos protocolos mais gerais que abranjam mais atividades, sem tantas especificações que ficarão aí a cargo dos municípios. E o Ministério Público já está preocupado, há uma solicitação ao governo para que acione um sistema de gatilho, como aquele que foi implantado em fevereiro, na qual, ao verificar um aumento de incidência de internações por Covid nos hospitais, o governo do estado tenha mais condições de interferir, como aconteceu ali na virada de fevereiro para março, com a implementação da bandeira preta em todo o estado. E o novo sistema não prevê, por enquanto, mas há uma expectativa, se o governador vai se manifestar a respeito, sobre esse sistema de gatilho, que seria o quê? Havendo um cálculo, um acompanhamento das internações, quando chega no nível de risco, nível crítico, o governo possa sobrepor regramentos que sejam obedecidos por todos os municípios, respeitados, sobrepondo-os, portanto, às normas municipais que vão ter prioridade nesse novo modelo. Isso é uma medida de preservação de saúde, até porque pode acontecer uma nova onda, um novo crescimento de casos. Já é verificado nos últimos 3 dias, após 2 semanas de estabilização e queda, os últimos 3 dias em todo o Rio Grande do Sul já é verificado um aumento de internações por Covid, e há o receio que com o frio, com o inverno, com a retomada de situações de aglomeração, como de possível aglomeração, como volta às aulas presenciais, setor de eventos que quer retomada de atividades, isso se forme contexto para que volte a haver um aumento do número de casos de contaminação. Tudo isso vamos saber de forma mais elucidativa a partir da manifestação do governador, que deverá ocorrer, então, nesta quinta ou, no máximo, amanhã, sexta-feira, uma vez que o novo sistema de distanciamento controlado entre em vigor no sábado, dia 15. Por hoje é isso, então, Márcio. Agradecemos a audiência de todos, desejando uma excelente quinta-feira. Voltamos amanhã, sexta-feira, na última edição desta semana, em mais um Bitcoin Bom Dia. Até lá.